Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo de teologia. Hoje, esse estudo ele não é um estudo preparado por mim, tá? Os estudos que eu tenho feito, sou eu mesmo que tenho preparado, eu que tenho organizado as imagens, os slides todos. Hoje eu quis pegar esse estudo de teologia, que ele já é um estudo pronto, ele não é um estudo que foi feito por mim, para vocês terem uma ideia de como é um estudo de teologia mais profundo, de como se trata, de como se faz. Evidentemente eu não vou fazer o estudo todo aqui, é apenas uma apresentação, uma introdução, realmente para que vocês tenham uma ideia, para que vocês conheçam, e caso alguém se interesse e queira adquirir o estudo por completo, pode falar comigo e a gente vê uma possibilidade aí para que você possa adquirir esse estudo de forma completa. Até eu mesmo posso fazer essas aulas com aqueles que de repente se interessarem, tá? Mas o que eu vou fazer aqui hoje para vocês é apenas uma apresentação desse estudo. Esse estudo, como aparece aí, ele tem o nome de O Eterno Propósito, tá? Então, tem a ver com o plano de Deus para a humanidade, conforme nós vamos ver aí, que é um plano que vem desde a eternidade. Então, de que forma que esse plano se apresenta para nós, como nós fazemos para sermos participantes dele, é tudo isso que esse estudo apresenta para nós. E aqui é a imagem do estudo com o nome das pessoas que são responsáveis por ele, né, para quem de repente se interessar em dar uma olhada, tá? Então, como eu disse, não é um estudo feito por mim. Então, estão aqui todas as pessoas que são responsáveis por esse estudo, que, como aparece aí, ele chama o Eterno Propósito, tá? Então, o que é propósito? Para a gente começar a entender do que se fala quando se pensa no Eterno Propósito. Propósito, como aparece aí na imagem, é uma deliberação, uma resolução, uma decisão, né? Ou como esses que estão grifados, aí é um desígnio, é um fim, ou seja, é um objetivo. Então, qual é o objetivo de Deus nesse seu propósito eterno, na criação de todas as coisas, nesse plano que ele tem para a humanidade? Então é sobre isso que esse estudo vai tratar aqui, é sobre essas coisas que nós vamos pensar. Da mesma forma que Deus tem um objetivo, né, tem um alvo, tem um fim com todo esse projeto, com todo esse propósito dele, da mesma forma aí que nós vemos esse arqueiro, ele tem um alvo, que é para onde esse arqueiro está mirando, e é o objetivo dele. O objetivo dele é atingir o alvo. Então, da mesma forma, nós também temos que ter um objetivo. Temos que ter um alvo. E para nós nada melhor e nada mais importante do que conhecermos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas e nós fazermos deste mesmo alvo o nosso objetivo, a nossa busca, a nossa tentativa em atingir esse objetivo. Então, aqui é a passagem da onde foi inspirado o nome desse estudo, que é o Eterno Propósito. Aqui em Efésios capítulo 3, versículo 11, nós lemos assim: de acordo com o seu eterno plano ou seu eterno propósito que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, este plano, este propósito que Deus tem, ele foi realizado através de Jesus, né? Então, todas as páginas desse estudo, todas as imagens que nós vamos ver que tiverem citações bíblicas, elas vão ser feitas dessa forma. Nós vamos ver o livro, o capítulo e o versículo de onde a passagem estiver sendo tirada, tá? Então, todo o conteúdo deste livro é baseado neste eterno plano, nesse eterno propósito de Deus, e é isso que será apresentado em todo esse estudo. O estudo por completo, como eu disse, que não é o que será feito nesses vídeos sobre esse estudo de teologia, completo, ele fala do eterno plano de Deus em todos os aspectos. Então, qual que é a parte da Bíblia dentro deste eterno propósito, que é um pouco do que nós vamos ver nesses vídeos que eu vou fazer aqui. Também não sei se eu vou fazer a parte da Bíblia por completo, mas é o que trata o primeiro ponto desse estudo. Depois tem a parte de Deus. Qual é a parte de Deus nesse eterno plano que ele tem? A parte de Jesus. De que forma Jesus participa desse plano, desse eterno propósito? Temos também a parte da igreja.
né? Qual o papel da igreja neste objetivo de Deus? E por fim, a minha parte. Qual é a minha parte? O que é que eu preciso fazer? Qual é a minha responsabilidade dentro desse plano maravilhoso que Deus tem para nós? Então, o estudo completo ele trata de todas essas questões, tá? E nessas introduções que eu vou fazer sobre esses estudos, nós vamos ver apenas a parte da Bíblia. Então, de que forma Deus utiliza a Bíblia para que nós possamos ser participantes desse eterno propósito que Ele tem. Algumas perguntas elas surgem ou elas são muito comuns para aquelas pessoas que pensam em teologia, que querem estudar a Bíblia, que querem conhecer mais. Então, uma primeira pergunta é: o que é a Bíblia? Né? Uma segunda é: a Bíblia é verdadeira? Ela é confiável? Né? Eu posso acreditar nas coisas que são descritas na Bíblia? Um outro ponto é: eu devo estudá-la? Eu devo me importar em estudar a Bíblia? Eu devo me importar em saber o que é que está escrito nela? O que é que Deus tem para nos dizer através dessas escrituras? Um outro ponto é possível compreendê-la? Ou será que a Bíblia é um livro muito difícil que as pessoas leem e acabam não entendendo nada, por isso até que surgem tanta confusão, tantas denominações, cada um interpreta de um jeito? Então esse é um ponto importante. Eu posso compreender a Bíblia? É possível compreendê-la? E uma última questão é como estudá-la. Então, de que forma que eu vou estudar a Bíblia? Né? De que maneira eu devo abrir as suas páginas, ler e procurar absorver o que está escrito nela? Então é tudo isso que nós vamos ver, ou é tudo isso que tem nesse estudo. Então, um primeiro ponto aqui é: o que é a Bíblia? Como que nós podemos pensar o que é esse livro que nós temos em mãos? Né? Então, o que é a Bíblia? A Bíblia, ela é um livro de Deus. Tá? Esse é um ponto importantíssimo. Quando você pegar a Bíblia em suas mãos para ler, é saber que este é um livro de Deus. E essa é uma afirmação que é feita pela própria Bíblia. Né? A Bíblia deixa muito claro que foi o próprio Deus quem trouxe essa mensagem. Então, lá em Jeremias capítulo 30, versículo 2, por exemplo, nós lemos assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Então aqui é o próprio Deus deixando claro que as palavras que foram escritas ali pelo profeta Jeremias são palavras ditas pelo próprio Deus. Então é a mensagem de Deus que foi escrita através do profeta Jeremias. Lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 3, nós lemos assim: a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel. Então, da mesma forma, o livro de Ezequiel, as coisas que estão escritas ali, foi a palavra do Senhor que veio até ele, e o que ele fez foi transcrever essas palavras para que pudesse chegar até os nossos dias e hoje nós pudéssemos ter acesso àquilo que Deus revelou àquele sacerdote Ezequiel. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, aqui já é uma passagem do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo diz assim: reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Então, nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, deixando claro, aqui Paulo deixando claro, que as coisas que foram escritas por ele para igrejas ou para pessoas, e que chegou até os nossos dias, chegou até as nossas mãos, nós temos que reconhecer que isso que está escrito é mandamento do Senhor. Então, eu acho que aqui fica bem claro. A Bíblia é um livro de Deus. E por que Deus escreveu este livro, né? Deus escreveu este livro ao homem, ou seja, Deus escreveu este livro para o homem. Então é aquilo que Deus quer que o homem saiba, é aquilo que Deus espera que a gente conheça sobre a vontade dele. Então aqui em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, nós lemos assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, as coisas que Deus escolheu revelar, as coisas que Deus quis revelar aos homens, elas pertencem a nós. Então, todas essas coisas que Deus revelou aos seus profetas, todas essas coisas que Deus inspirou que homens escrevessem
para que formassem esse livro que nós chamamos de Bíblia, elas pertencem a nós. Então é aquilo que Deus queria que nós soubéssemos da parte dele. Então a Bíblia é um livro de Deus, feita para o homem, para que nós possamos possuir essa revelação de Deus. E lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, aqui uma passagem que eu gosto muito, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, a Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus, toda a Escritura, então o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e é útil para nós em todos os aspectos, para que nós sejamos aptos, né, plenamente preparados para toda a boa obra. Então, tudo aquilo que o homem precisa para ser perfeito está contido na Bíblia. Nesta revelação que Deus, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, transmitiu a estes homens para que essas palavras fossem escritas e pudessem chegar às mãos de todos nós e de todos aqueles que se interessarem por ler este maravilhoso livro que nós temos em mãos. Tá? Então a Bíblia é um livro de Deus, que foi escrita ao homem. E de que forma que a Bíblia veio? Né? De que maneira que ela foi escrita? De que maneira que ela foi produzida? Então aqui em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, nós lemos assim: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então, nenhuma dessas profecias que nós encontramos nas páginas das Sagradas Escrituras, elas tiveram origem na vontade humana, apenas e tão simplesmente. Então não são palavras ou pensamentos ou imaginação ou mitos que vieram da mente humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, né? Ou seja, inspirados pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que levou essas pessoas a escreverem essas palavras que nós temos em mãos. E lá em 2 Samuel capítulo 23, versículo 2, nós lemos assim: o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Então aqui muito claro, né, nós vemos uma passagem do Novo Testamento e agora uma passagem do Antigo, dizendo que é o Espírito do Senhor que falou por intermédio deste profeta. Então a palavra de Deus esteve em sua língua e foram essas palavras que foram registradas e essas palavras que chegaram até nós. Então aqui, ó, opa, pulou uma imagem, está aqui. Então aqui é um esboço de como a Bíblia chega até nós, né? Então ela vem da parte de Deus, é o Espírito Santo que faz com que essa palavra chegue até esses homens inspirados, né? Então aqui profetas, temos alguns citados aí, Moisés, Davi, Salomão, Paulo, Pedro, João e outros, né? A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores. Então Deus, através do Espírito Santo, inspirou estes homens para que estes homens escrevessem a Bíblia e para que estas palavras pudessem chegar até nós. Então esse é o caminho aí que Deus utilizou para que este livro maravilhoso, plenamente importante para cada ser humano, foi esse o caminho que Deus utilizou para que ele chegasse até nós. Então aqui uma pequena explicação sobre esses livros da Bíblia, né? Então são 66 livros, mas eles não funcionam como se fossem 66 livros separados. É impressionante que foram escritas por cerca de 40 autores, como eu disse, em um espaço de mais ou menos 1.600 anos, escrito em civilizações diferentes, escritos em épocas diferentes, em eras diferentes. Muitas vezes o que um estava escrevendo não sabia o que o outro tinha escrito, escritos foram perdidos durante muito tempo, depois foram reencontrados, e é impressionante como quando você pega todos esses livros em conjunto, e de fato a Bíblia ela forma esse conjunto e a gente consegue perceber que tem um autor por trás. É impossível que o homem sozinho tivesse escrito este livro desta forma e ele tivesse essa unidade tão impressionante que ele tem.
E aqui um pouco de como a Bíblia está dividida, né? Quais são as divisões da Bíblia aí. Então, a Bíblia é como se fosse uma pequena biblioteca, né? Como eu disse, ela possui 66 livros que são diferentes e eles estão agrupados em duas grandes seções, que são o Antigo Testamento, né? Ou o Velho Testamento, e o Novo Testamento, como nós vemos aí na imagem. Então, o Velho Testamento ele é composto por 39 livros, e eles estão organizados em 4 seções, né? Eles são comumente encontrados dessa forma. Então, são 5 livros da lei, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Nós temos os livros históricos, né? Ou seja, os livros de história, que são 12 livros. Nós temos aí os 5 livros de poesia. Nós temos também 17 livros de profecia. Tá? Então, este é o conjunto da Bíblia. O Velho Testamento ele foi escrito na língua hebraica, que era o idioma principal dos judeus. Né? Então, eles falavam essa língua e foi nessa língua que eles escreveram o Antigo Testamento. Houve uma tradução depois que foi feita para o grego, que é conhecida como a Septuaginta, né? Mas ele foi escrito originalmente em hebraico. Nós temos também o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ele é composto por 27 livros. Eles estão organizados em 4 seções. Uma delas é conhecida como biografia, que são 4 livros, né, que são os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos um livro histórico, um livro de história, que é Atos, que é também conhecido como a história da igreja, né, que é o que aparece de forma clara ali. Nós temos as epístolas ou cartas, que são 21 livros, que foi escrito pelos apóstolos, às igrejas na cidade de Roma, na cidade de Corinto, de Éfeso, de Colossos. Nós temos um livro de profecia, que é o livro de Apocalipse. Este livro ele fala daquilo que é conhecido como escatologia, que é um pouco sobre como será o fim dos tempos, apesar de ser um livro muito mal interpretado, mas ele traz algumas coisas de como será de fato a nossa ascensão até a eternidade com Deus. Tá? O Novo Testamento ele foi escrito em grego, ele foi escrito na língua grega, que era o principal idioma falado naquela época, especialmente ali no primeiro século da era cristã. Então, como a Bíblia ela tinha o objetivo, né, o Novo Testamento ele tinha o objetivo de se difundir entre as nações daquela época, se ele fosse escrito em aramaico, que era, por exemplo, a língua que Jesus falava, ficaria muito restrito. Então ele foi escrito em grego, que assim ele poderia alcançar todas as nações ali do Império Romano, e inclusive ficou até mais fácil para que pudesse ser traduzido depois. Né? Então o Novo Testamento ele foi escrito em grego, apesar de algumas pessoas aí dizerem, por exemplo, da possibilidade de o livro de Mateus ter sido escrito em hebraico ou talvez até em aramaico, mas não existem fontes confiáveis que de fato demonstrem isso, não. É muito mais certo nós pensarmos que inclusive o livro de Mateus ele foi escrito em grego também. É para isso que apontam as melhores evidências que nós temos. Tá? A Bíblia ela é um livro permanente e um livro vivo. Tá? Não é um livro que contém histórias que nos foram ditas aí há mais de 2000 anos, escrita por pessoas daquela época, somente para aquela época, que não teriam nenhuma relevância para nós nos nossos dias. Não, a Bíblia ela é um livro permanente e é um livro vivo. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 21, versículo 33, nós lemos assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então aqui é o próprio Jesus fazendo uma afirmação de que tudo isso que nós conhecemos um dia vai passar, mas as suas palavras elas permanecerão eternamente. Né? Ou seja, a Bíblia é um livro permanente. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que é a sequência de um versículo que nós já lemos aí, diz assim: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva
e permanente. Então, estas palavras que estão nesse livro, elas não perecem, ou seja, elas não desgastam, elas não passam, né? Mas a palavra de Deus, ela é viva e permanente. E lá em João capítulo 10, versículo 35, Jesus nos diz de forma clara que a Escritura não pode falhar. Então, aquilo que nós lemos nas Sagradas Escrituras são palavras permanentes, são palavras vivas e são palavras precisas. A Bíblia não contém erros. Inclusive, por mais que algumas pessoas possam falar de erros e contradições que existem na Bíblia, quando você vai estudar o assunto seriamente, você percebe que não existe um erro que tenha sido de fato confirmado e comprovado em qualquer uma das páginas das Sagradas Escrituras. O que existe são pessoas tentando, muitas vezes, denegrir as palavras deste livro, mas em nenhum destes momentos, em nenhuma dessas tentativas, ficou comprovado um único erro que seja relacionado às palavras das Sagradas Escrituras. Então, uma segunda pergunta aqui que nós vamos tratar. A Bíblia, ela é verdadeira? Nós acabamos de ver aqui, né, Jesus dizendo que a Escritura não pode falhar. E agora nós pensamos nessa pergunta. De fato, ela é verdadeira? Nós podemos entender de fato que tudo aquilo que está escrito na Bíblia é verdade? É possível nós podemos ter essa certeza e termos essa convicção? Então, uma maneira que nós podemos usar para de fato entendermos que a Bíblia, como diz aqui, ela é verdadeira, é que a história que está contida na Bíblia, ela é confirmada. Tá? Então, quem estuda a Bíblia não aprende apenas religião, mas aprende muito sobre história antiga. Então você pode aprender sobre egípcios, sobre judeus, sobre romanos, sobre muitas coisas que existiam naquelas sociedades, sobre a forma que as cidades estavam dispostas na região. Então, e todas estas informações, conforme a arqueologia, conforme a história vai se aprofundando, vai descobrindo mais coisas, todas as histórias que se encontram na Bíblia, elas vão sendo confirmadas. Evidentemente, algumas coisas ainda não foram descobertas, por isso não podem ser comprovadas, mas como eu disse, muitas coisas no passado que não eram confirmadas e por isso eles diziam, tá vendo, a Bíblia está errada. Conforme a arqueologia, os estudos foram evoluindo e novas coisas foram sendo descobertas, todas essas afirmações que antes se tinham como erradas têm sido comprovadas como certas. E acredita-se que conforme esses estudos, conforme a arqueologia for avançando, muitas outras coisas que ainda não estão confirmadas podem ter esta confirmação. E sendo que essas coisas que foram descobertas até hoje, também nenhuma delas contradiz claramente alguma coisa que está sendo afirmada na Bíblia. Então, a Bíblia tem histórias que são confirmadas, né? Aí não histórias no sentido do que está escrito ali narrando alguma coisa, mas de fato no sentido histórico de cidades, de acontecimentos, de eventos, tudo isso que pode ser confirmado hoje através da arqueologia e da história tem sido confirmado, tá bom? Então aqui temos alguns livros que eles são bastante interessantes. Eu já li um ou dois destes livros aí, um deles eu até tenho. Então, são aí, a Bíblia disse a verdade, a Bíblia estava certa e a Bíblia tinha razão. São somente 3, existem outros livros, e esses livros eles defendem com evidências autênticas, né, a história confirmada da Bíblia. Então, estes livros contêm muitas dessas situações que vão sendo confirmadas. É muito gostoso ler esses livros, realmente é uma leitura que, para você que se interessa em conhecer a fundo a historicidade da Bíblia, são livros que de fato, e como eu disse, né, então algumas coisas que no passado pareciam ser erradas, conforme os estudos foram avançando, foi se confirmando cada vez mais que a Bíblia estava certa, né? Que é como diz o livro do meio aí, né? A Bíblia estava certa. Então antigamente pensava-se que algumas informações da Bíblia estavam erradas, mas esses estudos chegaram à conclusão de que, de fato,
quem estava correto era a Bíblia, e apenas os estudos não tinham avançado suficiente ainda. Então, nós acreditamos na Bíblia porque essas histórias podem ser confirmadas, mas nós também acreditamos na Bíblia porque a sua profecia ela é exata. Então existem inúmeras profecias no Antigo Testamento que elas foram plenamente cumpridas, e nós vemos isso, né? Então os profetas eles foram homens inspirados, com o poder de predizer o futuro, muitas vezes, né, ou anunciar alguns fatos com antecipação. E essas profecias bíblicas elas são exatas. O livro de Daniel é um exemplo impressionante, impressionante os detalhes que nós encontramos naquele livro e como eles vão se confirmando através da história. É de fato algo impressionante. Mas evidentemente que a mais clara de todas as profecias é a de Jesus Cristo sendo crucificado, né? Desculpem, todos os vídeos meus acabam tendo pelo menos uma tosse, né? Então, como eu estava dizendo, a mais clara de todas essas profecias que nós encontramos no Antigo Testamento é a de Jesus Cristo sendo crucificado. Então, aqui em Isaías, que foi escrito cerca de 700 anos antes de Cristo, olha a precisão de algumas informações que nós encontramos neste livro. Então, Isaías, capítulo 53, nós vamos ler estes versículos que aparecem aí. Ó. Versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Nós sabemos que isso aconteceu de fato com Jesus, né? Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios. Nós sabemos que Jesus Cristo foi crucificado ali com dois ladrões, um de cada lado seu, e com os ricos em sua... Então, ele foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Ele foi sepultado em uma caverna, né, que era de um homem ali que tinha muitas posses. Então, tudo isso se confirma. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. E o versículo 11, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Então, aqui, 700 anos antes de esses acontecimentos de fato se derem, né? Este profeta aqui, o Isaías, ele já tinha profetizado sobre a morte de Cristo, né? Então, esse versículo 7 que nós lemos aí, ele se refere ao comparecimento perante Pilatos, né, que foi o governador romano. O versículo 9, que também nós lemos aí, conforme foi dito, ele fala dos ladrões que morreram ao lado de Jesus na cruz, e ao fato de Jesus ter sido sepultado no túmulo de José de Arimateia. Então, esse José de Arimateia, de fato, ele era um homem rico. E então, o maior número de profecias na Bíblia, ele se relaciona com Jesus. O propósito do Antigo Testamento como um todo era apresentar Jesus para nós. Então existem inúmeras profecias ali que prefiguravam Jesus, e todas elas se cumpriram de forma impressionante na vida, no ministério, na morte e na ressurreição de Jesus. Então a Bíblia é verdade, mas quanto dela é verdade? Será que nós podemos escolher algumas partes dela e achar que essas partes de fato são verdadeiras e excluirmos algumas outras que a gente possa achar estranhas, ou que nos pareçam desapropriadas? Então aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17, uma passagem que já foi lida, nós lemos assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Então nós já lemos esse texto, né? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, quanto da Bíblia é
é a verdade. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, nenhuma das páginas das Escrituras, nenhuma das afirmações das Escrituras, elas são provenientes da vontade humana, mas todas elas foram inspiradas por Deus. Então, toda ela é a verdade. Já estamos com 30 minutos de estudo. Eu acho que eu vou encerrar esse estudo por aqui, para que ele não fique muito longo. Como eu disse, é apenas uma introdução. E o próximo ponto seria: eu devo estudá-la? Eu devo me preocupar em estudar a Bíblia? É importante? Qual é a importância tem para a minha vida, para minha existência, para a eternidade da minha alma? Qual é a importância em estudar a Bíblia? Então, como eu disse, é uma introdução para que vocês entendam uma forma de se estudar a Bíblia. Esse é um estudo teológico, esse é um estudo mais aprofundado, esse é um estudo onde diversas áreas elas são estudadas. E caso alguém se interesse, de novo eu insisto, caso alguém queira ter esse estudo por completo, pode falar comigo. É possível até encontrar esse estudo pela internet, caso alguém se interesse. Mas fica aqui o meu convite para que de fato alguém que queira, alguém que se interesse, é só falar comigo e a gente pode ver uma maneira para que esse estudo chegue de forma inteira para vocês. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu tenho orado muito por essas poucas pessoas que eu sei que têm assistido esses estudos, mas as minhas orações são para que Deus, querendo, Ele possa fazer com que esse estudo chegue até alguém que de fato possa se sentir tocado, possa se sentir interessado, alguém que de repente tenha tido dúvidas, tenha tido questionamentos sobre fé, sobre Deus, sobre religião, sobre Bíblia, e perceber que crente não são pessoas bobas que acreditam no que o pastor fala, que acreditam em histórias antigas que não teriam relevância nenhuma para os nossos dias. Tá? A minha busca, a minha tentativa com esses estudos que eu tenho constantemente aí semanalmente colocado na internet, é que Deus querendo, Ele possa fazer com que esses estudos cheguem até alguém que de fato se interesse. E se essa pessoa é você, se você tem dúvidas, tem questionamentos, se você tem se perguntado sobre Deus, sobre qual é a vontade de Deus, sobre como se relacionar com esse Deus, fica aqui o meu convite. Pode falar comigo, pode me encontrar nas redes sociais, pode me mandar uma mensagem, e no meu canal do YouTube, que eu tenho divulgado de vez em quando também pelo Facebook, lá tem diversos vídeos, eu tenho um blog também, onde tem diversos estudos. Então, assim, material bom existe. E não estou apenas falando desses conteúdos que eu tenho disponibilizado, mas para aqueles que de fato se interessarem, a Bíblia, Deus, de uma complexidade e de uma maravilha que são absurdos. Então, todas as suas dúvidas podem ser sanadas, todos os seus questionamentos podem ser respondidos. Basta você se interessar. Que Deus abençoe grandemente a todos e fica aqui já o convite para um próximo estudo. Até logo, meus amigos.